Muito bem, eu gostaria de cumprimentar o senador Valdemir Moca, presidente em exercício da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, já parabenizando a comissão pela organização dessa audiência pública em tema tão importante, tão relevante, a integração da pesquisa e extensão. Cumprimento também aos senadores presentes, diretora de Administração e Finanças da Embrapa, Vânia Castiglione, os chefes de unidades nossos que estão aqui, os caros colegas que participam dessa audiência, o Walter Bianchini, o Wellington Rocha, meu caro Júlio Zoé. Uma grande satisfação estar aqui, é uma grande satisfação, senador, ter tido também a oportunidade de ouvir o meu ministro, Mendes Ribeiro, com quem tenho convivido há relativamente pouco tempo, mas devo dizer que já com grande sintonia, grande sinergia, o que me dá muita satisfação. Eu gostaria, então, de seguir em frente, dando a contribuição aqui da pesquisa e da Embrapa a essa importante discussão, trazendo uma breve apresentação e tomando a liberdade, de, antes de entrar especificamente no tema da pesquisa agropecuária e no fortalecimento da assistência técnica e extensão rural, de expressar para os senhores realmente o que será o grande desafio, as grandes oportunidades para a nossa agricultura. Quais são os desafios no presente e quais serão os desafios no futuro. Eu acho que discutir a assistência técnica e extensão rural no Brasil passa também pela discussão da sustentabilidade, da competitividade da nossa agricultura, se realmente não tivermos uma integração muito forte entre aqueles que produzem conhecimento, que produzem inovação e aqueles que fazem esse conhecimento e inovação chegar ao campo, chegar aos nossos produtores, nós não vamos realmente poder almejar essa sustentabilidade e a competitividade da nossa agricultura no futuro. Eu acho que está muito claro para todos nós que o mundo terá grandes desafios a superar aí até nos próximos 50 anos. Eu tento elencar aqui 5 desafios que eu acho que ninguém disputa, ninguém diz que esses não são desafios grandes. A energia, a água, alimento, meio ambiente, pobreza. E eu acho que também ninguém disputa que todos esses desafios têm uma conexão muito forte com a questão da segurança alimentar, da segurança nutricional, com a nossa capacidade de produzir alimentos em qualidade, em quantidade, com segurança, né? Não só para nós aqui no Brasil, mas para o mundo, já que o Brasil ganha grande visibilidade como um provedor importante de alimentos também, considerando a realidade que nós temos que encarar, né, de crescimento populacional. Eu acho que todas as estimativas de crescimento populacional mostram, né, que nós vamos chegar ao ano aí 2050 com cerca de 9 bilhões de pessoas, a população deve se estabilizar a partir do ano 2050, mas temos um desafio gigantesco até lá, né? Nós vamos ter mais 2,3 bilhões de pessoas no planeta para alimentar, nós vamos ter que aumentar a produção de alimentos daqui para o ano 2050 em pelo menos 70%, e o Brasil vai ter um papel importante a cumprir nesse processo. O mundo espera que a gente assuma um protagonismo e uma liderança na produção de alimentos. E é importante também ressaltar que o crescimento populacional ele vai se dar em regiões que já não têm mais terra, já não tem mais como expandir a sua agricultura. Então, nós podemos esperar também um futuro em que alimentos vão ter que ser mobilizados ao redor do mundo, né? E o Brasil será certamente um provedor importante. Nós temos que manter os ganhos aqui que tivemos em termos de suficiência de alimentos, preço de alimentos, mas nós temos que pensar também que o Brasil vai ser cada vez mais pressionado a dar contribuições para enviar alimentos e matérias-primas para outras partes do globo, o que mostra aqui que são as regiões da América do Sul, América do Norte, partes da Europa e da Oceania que serão os provedores para aquelas regiões que não têm mais terra, que não têm mais como expandir a sua agricultura, mas que terão as suas populações crescentes, né? Isso é uma pressão enorme para o mundo que nos afeta. É bom que a gente fale dessa realidade, porque essa realidade vai nos afetar e vai cobrar de nós ações no sentido de que façamos uma agricultura cada vez mais eficiente, cada vez mais competitiva e cada vez mais sustentável. Temos problemas, temos fragilidades, porque essas demandas todas vêm no momento em que emergem muitas fragilidades. Eu tento destacar algumas fragilidades importantes que nós, da pesquisa, não podemos ignorar.
a fragilidade das mudanças climáticas, há controvérsias, né, se temos, não temos mudança climática, mas não podemos nos colocar aqui numa posição de ignorar essa tendência, nós temos que procurar nos antecipar a esses possíveis riscos e desafios que virão com mudanças climáticas. Os estresses vão ser intensificados com as mudanças globais, estresses térmicos, hídricos, nutricionais, temos que nos preparar para eles. Há uma pressão muito forte para a descarbonização das economias, isso não todos sabem, o Brasil colocou uma meta em Copenhague para uma redução drástica na sua emissão de gases. A agricultura precisará dar contribuições, porque ainda temos uma agricultura carbonizada. Eu cito aqui várias fontes de emissão de gases de efeito estufa na agricultura. Nós vamos ter que lidar com esse problema, desenvolvendo novos insumos, novas práticas, novos métodos, para que a nossa agricultura não seja penalizada no futuro, nos mercados internacionais, com protecionismo, grande desafio. Aqui tem um dado assustador, né, que foi publicado pela FAO recentemente, que mais de 1/3 dos alimentos que são produzidos são perdidos ou desperdiçados. E, com isso, com o alimento desperdiçado, vai também energia. Cerca de 38% da energia consumida na agricultura se perde com o desperdício de alimentos. Então, a pesquisa tem um desafio enorme, como reduzir esse desperdício, como reduzir essa perda, que significa também reduzir a perda em energia. Já foi dito aqui, meu caro colega Zoé, colocou o problema da água, que é um problema sério, né? Apesar do Brasil ter 12% da água doce do planeta, nós ainda usamos relativamente pouca irrigação no Brasil, um grande desafio para a gente aprimorar os procedimentos, aprimorar os equipamentos para a gente fazer irrigação de uma forma mais eficiente. Esse outro quadro aqui mostra uma outra situação preocupante para o futuro, né? Uma redução gradual nos ganhos de produtividade dos cultivos, né? Os métodos para se melhorar cultivos importantes para a alimentação estão sendo menos e menos efetivos, mostrando que nós vamos ter que internalizar novos métodos e novas estratégias para promover os ganhos de produtividade e de eficiência na nossa agricultura, compatíveis com as demandas que vêm aí, né? Nós vamos precisar de genômica, de biotecnologia. Não dá para a gente pensar num futuro em que a gente não lance mão de todo esse arsenal de conhecimentos e tecnologias. A questão da segurança, a segurança biológica vai se tornar um problema muito sério no futuro, porque alimentos vão ter que ser mobilizados ao redor do mundo. A disseminação de contaminantes vai se tornar um problema sério. Então, temos que fortalecer o nosso sistema de defesa agropecuária para que a nossa agricultura não seja penalizada em função de riscos, né? Especialmente segurança biológica. Um dado também muito preocupante, a tendência daqui para 2050, 2080, é de redução do número de subnutridos, mas nós vamos ter problemas cada vez mais sérios com segurança nutricional. Vejam os dados em relação à obesidade, o crescimento da obesidade. Isso aqui se tornará um desafio muito grande para a agricultura, que terá que se preocupar não só com volume, com quantidade de alimento, mas com a qualidade. Nós vamos ter que pensar em densidade nutricional, em novas funcionalidades. O senador Moca é médico, sabe muito bem do que eu estou falando aqui, esse desafio da gente sair do paradigma da cura para o paradigma da prevenção. Um grande desafio para a agricultura. Nós vamos ter que abraçar esse desafio, aumentar a densidade nutricional, aumentar a funcionalidade dos nossos alimentos, para a gente reduzir os custos dos sistemas de seguridade social, dos sistemas de saúde que estão em dificuldade em grande parte do mundo. A população rural está em queda, né? Essa será uma norma no futuro, né? Populações rurais cada vez menos densas, cada vez trabalhadores no campo cada vez mais raros. Nós vamos ter que trabalhar muito a automação, aumento de eficiência do nosso trabalhador, a melhoria da qualidade de vida, das condições de trabalho e de eficiência do trabalhador no campo, porque não vamos ter uma legião de trabalhadores no campo mais, né? Então, automação, grande desafio para a pesquisa, para a transferência e para a assistência técnica no futuro, com esse processo de aceleração da urbanização. Então, se eu posso sintetizar esses grandes desafios, eu acho que está claro para todos que alimentar o mundo nas próximas décadas vai ser um imenso desafio. Nós vamos precisar de uma nova onda de conhecimentos. Daí a importância dessa casa, do nosso Congresso, do governo brasileiro, reconhecer cada vez mais que ciência e tecnologia é o motor do desenvolvimento e é a saída
para todos esses desafios e fragilidades que nós temos. Nós temos que pensar em novas estratégias de cooperação e combinação de esforços. O Júlio falou da necessidade de se buscar integração entre a pesquisa, a extensão, a pesquisa oficial, Embrapa, a pesquisa dos estados. Então, a cooperação e sinergia terá que ser a norma no futuro. Nós vamos ter que reforçar a nossa capacidade também como provedor de alimentos, porque o mundo espera que a gente dê essa contribuição. Não há alimento em regiões muito densas em termos de população. Nós vamos ter que ocupar cada vez mais esse espaço de provedores, exportadores, e temos que ampliar acesso à informação, a conhecimento e tecnologia se a gente vai fazer isso. Não dá para fazer ou superar um desafio desse de forma improvisada ou fazendo subinvestimento na área de inovação, ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é o motor que vai nos fazer superar esses desafios todos. E ainda temos mudanças, né, de contextos, de conceitos. Está vindo aí muito fortemente a questão da sustentabilidade, esse conceito de que crescimento e sustentabilidade não são conceitos antagonistas. No passado, com o ativismo, com a questão do ambientalismo, ficou muito essa coisa de que crescimento e sustentabilidade são conceitos antagonistas. Não são, nós não podemos considerá-los antagonistas, eles são complementares. É perfeitamente possível, nós temos tecnologia, conhecimento e inteligência para produzir prosperidade econômica com melhoria ambiental e social e para fazer com que o meio ambiente, a nossa base de recursos naturais, gere a riqueza, né, e a capacidade de desenvolvimento que o nosso país precisa ter. Nós temos que lançar um olhar inteligente para a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Por quê? Porque, por tudo que eu disse antes, a agricultura ela vai ser cada vez mais pressionada na direção da multifuncionalidade. No futuro, nós não vamos ter mais uma agricultura que seja provedora só de alimento, fibra e energia. Como eu disse, a agricultura vai ter que dar uma contribuição na questão da saúde, da qualidade de vida das pessoas, integração, alimento, nutrição e saúde. Vai se tornar uma norma para o futuro. Nós temos que nos preparar para isso. A agricultura como um driver para a redução de pobreza e remoção das limitações que nós temos para milhões de famílias brasileiras que não têm acesso a conhecimento, não têm acesso à tecnologia. Se não for através da tecnologia, da agricultura, muitas dessas famílias não sairão da pobreza. Nós temos que colocar isso no nosso mapa de prioridades. A agricultura conectada com bem-estar, com cultura, com conhecimentos tradicionais. Quem viajou pelo interior da França, pelo interior da Itália, vê como os europeus fazem bem isso, conectar a cultura com o modo de vida local, com o alimento local, com o turismo, com qualidade de vida. O Brasil tem um campo enorme para seguir aqui. Nós podemos fazer como os europeus fazem, como os italianos, como os franceses fazem. Nós temos uma cultura riquíssima, uma diversidade riquíssima. Então, conectar a agricultura com bem-estar, com conhecimento tradicional, gera novas oportunidades para turismo, né, para inclusão, para renda. Está aqui um campo enorme a ser explorado. A agricultura também vai ter que colocar no seu rol de produção os serviços ambientais e os serviços ecossistêmicos, né? A agricultura será cada vez mais pressionada a devolver para o ambiente aqueles serviços que a floresta provia, né? A qualidade da água, a qualidade do ar. É perfeitamente possível fazer isso. O nosso plantio direto, por exemplo, nós saímos de 5 milhões de hectares de plantio direto na Eco 92 e chegamos agora na Rio +20 com mais de 30 milhões de hectares de plantio direto. Plantio direto é produtor de água limpa, né? Nós temos que aprender a qualificar, identificar esse serviço ambiental e mostrar para a sociedade que a agricultura está, sim, provendo serviço ambiental, está devolvendo para a natureza aquilo que foi retirado quando se abriu o espaço para a utilização da agricultura. E uma coisa importantíssima que eu acho que nós temos que colocar no mapa de prioridades do Brasil é a questão da tecnologia de biomassa. É perfeitamente possível que, num futuro não tão distante, biomassa ocupe uma boa parte desse espaço que é ocupado pela indústria petroquímica. É possível destilar de biomassa grande parte das coisas que nós destilamos do petróleo. Biomateriais, o Brasil pode ter uma indústria química verde, pujante. Nós já temos exemplos disso no Brasil, com indústrias que estão usando o álcool, a alcoquímica, para produzir substitutos de plástico e outras coisas.
Então, um campo aberto para a agricultura do futuro, ela será muito mais que uma provedora de alimento, fibra e energia, ela terá que prover muito mais para a sociedade, a pesquisa tem que se preparar para isso, a Embrapa tem que se preparar para isso, as instituições estaduais têm que se preparar para isso, e nós temos que ter uma grande sintonia com os sistemas de assistência técnica e extensão rural para fazer isso acontecer no mundo real. Sem essa conexão, isso não acontecerá no mundo real. Nós conseguimos avançar tremendamente nos últimos 40 anos. A agricultura brasileira fez o que nenhuma agricultura no mundo foi capaz de fazer. Nos anos 40 e 50, muita gente lá pelo norte, pelo hemisfério norte, dizia fazer agricultura nos trópicos, isso é loucura. O ambiente tropical é muito desafiador, vai custar muito caro, é impossível fazer. O Brasil deu mostras que não é impossível fazer. Nós fizemos em tempo recorde uma agricultura competitiva, uma agricultura que caminhou muito rapidamente na direção da sustentabilidade, mas a gente não pode esquecer, né, que, apesar de termos essa agricultura pujante, né, empresarial, reconhecidamente competitiva, que alcançou o mercado internacional, o Brasil ainda tem um contingente enorme de produtores que estão à margem do mercado. Uma agricultura carente, descapitalizada, que precisa ser incluída. Nós temos que reconhecer isso e dar um tratamento adequado a essa realidade. Os colegas já falaram sobre esse enorme contingente de produtores no Brasil, cerca de 3,9 milhões de agricultores no Brasil que estão à margem do mercado. 86% da riqueza produzida pela agricultura no Brasil vem de 500 mil produtores apenas, aqueles que realmente conseguiram acessar a tecnologia. Esse é um quadro interessante que mostra que, pelo censo de 95-96, o que era importante para gerar riqueza na agricultura era trabalho e terra. Quando você vê o censo de 2006, trabalho e terra diminuíram em termos de importância e tecnologia deu um salto. Ou seja, se vamos retirar os agricultores que estão à margem, que estão excluídos da situação de pobreza e exclusão, será com investimento em conhecimento e tecnologia. Não há outro caminho a seguir. Essa terá que ser a norma se vamos realizar esse grande desafio. Como a questão da ATER é tremendamente importante, não só para a Embrapa, mas para todas as nossas instituições parceiras, os institutos estaduais, as universidades e o próprio parceiros privados, é importante que a gente traga também aqui a nossa percepção de quais são os grandes desafios. Eu já estou terminando, senador, mas eu gostaria de deixar algumas referências, algumas considerações para essa discussão importantíssima. Como é que a gente linka melhor a inovação agropecuária e a pesquisa com os sistemas de transferência? Algumas considerações. A integração entre a pesquisa e a assistência técnica no Brasil, apesar de todas as dificuldades que já foram amplamente discutidas aqui, ela foi um sucesso. Esses 500 mil produtores, que produzem 86% da riqueza no Brasil, eles se beneficiaram de um sistema que teve a sua eficiência. Isso ajudou, o sistema de ATER no Brasil ajudou a construir a moderna agricultura brasileira, que alimenta o nosso país, gera excedente exportável, renda, emprego, imposto. Quer dizer, nós temos que reconhecer esse grande ganho, essa grande contribuição do sistema de ATER no Brasil. Quem se encontrava em condições ambientais favoráveis, estava amparado por uma boa estrutura de produção, pôde, então, contar com assistência técnica, pôde acessar tecnologia, ciência, e hoje são os vencedores que nós vemos aí no campo, né? São aqueles que realmente alcançaram uma posição de inclusão e de construção de riqueza. Mas a maioria dos agricultores brasileiros não tiveram essa condição. 3,9 milhões de estabelecimentos no Brasil estão à margem desse processo. Grande parte deles estão no Nordeste, a maioria deles com menos de 100 hectares, são propriedades pequenas, convivem em condições ambientais, econômicas e de estrutura de produção muito restritivas, e a gente não está falando aqui mais só de tecnologia, a gente está falando de base, né, e capacidade, tudo que o colega Júlio destacou tão bem, estradas, logística, crédito, capacitação. Esse é um problema que só vai poder ser resolvido com uma plena
com políticas públicas, né, que reconheçam e removam essas limitações e também que criem condições para o fortalecimento dessa integração entre a pesquisa e assistência técnica e extensão rural, amparada, obviamente, por suporte do Estado, né, suporte sistemático, não podem ser suportes episódicos, porque muitos desses processos levam tempo para se consolidar, né? Outro problema de políticas, às vezes, é que elas são muito episódicas, você constrói e logo em seguida desconstrói, e esse é um grande problema. E nós temos que reconhecer também que o problema não é trivial. A gente não pode pensar em soluções simplistas ou triviais. A nova terra do Brasil ela terá que ter capacidade de lidar com múltiplas realidades. Há produtores que sempre vão depender da ajuda do Estado, há produtores que vão se tornar independentes desse apoio, há propriedades em condições ambientais que são tão restritivas que não vão conseguir alcançar uma situação de autossuficiência. Nós temos que buscar outra opção de renda para esses produtores, a gente tem que ser inteligentes e reconhecer isso, não é? Há os que são apenas residentes rurais, eles nasceram e vivem na zona rural e aspiram a outros destinos, eles buscarão outros destinos, né? Para esses, muitas vezes, a solução é uma solução não agrícola, né? Então, mapear exatamente a situação desses produtores e pensar em modelar um sistema coerente, né, com essa realidade, com essa diversidade de realidades, eu acho que é o caminho inteligente a seguir, né? Eu fico, às vezes, preocupado da gente lançar um olhar muito simplista, né? São 3 milhões de produtores, então, tem todos mais ou menos a mesma condição e a realidade não é essa, né? Nós vivemos num país diverso, num país plural, e as soluções elas têm que levar isso em conta, elas têm que ser modeladas, levando em conta essa diversidade e essa pluralidade. E para os produtores é preciso que as políticas públicas superem as restrições econômicas e ambientais, é preciso ter irrigação, é preciso ter crédito, é preciso ter compra de safra, o crédito tem que ir além do custeio, muitas vezes, de novo, soluções simplistas que olham para a questão de custeio, mas você não tem investimento para criar as condições e a base de produção com o mínimo de solidez, né? Um componente, obviamente, crítico é a oferta local de assessoramento técnico e social. Trabalhar a organização dos produtores, preocupa muito essa questão das cooperativas, do ganho em escala. Se vamos ter inclusão produtiva, não dá para imaginar que um pequeno agricultor, sozinho, ele vai conseguir chegar lá, trabalhar fortemente o conceito de cooperativismo e outras formas de integração, né? Isso tem que ser um esforço frequente e continuado para a gente atender a esse variado leque de realidades, né, que está presente em todas as micro-regiões do Brasil. E, para terminar, eu gostaria que essa estratégia ela tem que estar conciliada, obviamente, com programas de transferência de renda do governo, como o Brasil Sem Miséria, que poderia se beneficiar tremendamente de um sistema como esse, bem estruturado, e também outras iniciativas de transferência de tecnologias e conhecimentos não agrícolas, né? Não dá para pensar só na solução agrícola, porque grande parte dos problemas dessas comunidades tem natureza não agrícola. O desafio, então, é desenvolver a produção rural, mas também lançar um olhar mais pragmático e buscar levar para o meio rural os benefícios que as populações da cidade têm, né? Nós temos que levar bem-estar, qualidade de vida, acesso à educação, né? Acesso à internet, como foi dito aqui, celular. A norma no futuro vai ser a transmissão de conhecimento por essas plataformas. É preciso ter uma estratégia integrada, pensando na realização e no bem-estar das pessoas. Eu acho que eu termino por aqui, teria mais 2 ou 3 slides, mas eu acho que eu estou excedendo muito tempo. Senador, posso seguir e terminar, então? Então, mais 2 ou 3 slides. A mim preocupa bastante uma lógica que se consolidou lá no início do nosso sistema de ATER, que, de novo, reconheçamos, teve grande sucesso. Mas o colega Júlio, e eu acho que também o Walter colocou isso muito bem, e eu tenho certeza que também o Wellington. Nós tivemos um defeito na concepção inicial desse sistema, é que eu chamo esse defeito do eu faço, tu transferes, eles usam, né? Conceber o sistema a partir de compartimentos, muitas vezes desconectados. Aquela lógica que o pesquisador está lá na instituição de pesquisa, ele sabe o que o mundo real precisa, ele produz as soluções, e a lógica do balcão, né? E ele coloca isso no balcão para quem está do outro lado, a assistência técnica e extensão rural, pega a solução e vai para o próximo balcão, que é o do produtor, né? Um sistema que teve as suas desconexões, né? Na verdade, esse sistema dos compartimentos, fora de uma visão de processo, ele gera problemas.
o custo de transação entre esses compartimentos, há barreiras de comunicação e de entendimento do que são os reais desafios, né, de se transferir, de se levar a inovação até quem precisa da inovação. O colega Júlio colocou a necessidade da gente ter os extensionistas ou os trabalhadores que estão próximos lá do mundo real, talvez aqui participando mais ativamente na concepção dos projetos de pesquisa, né? Ajudando a aferir, é isso mesmo que o mundo real precisa? Então, acho que um desafio que nós temos aqui é sair um pouco dessa visão dos compartimentos, muitas vezes isolados, e migrarmos cada vez mais para uma lógica de processo, né? Sair dessa lógica do eu faço, tu transferes, eles usam. Na verdade, a gente tem que ter uma lógica, um processo que olhe o problema, o desafio, a oportunidade e pense a solução e o impacto entregue lá no mundo real para o nosso produtor e para a nossa agricultura. Esse é um grande desafio. Novas formas de organizar e compartilhar informação. Esse é um defeito que nós temos que fazer o meia-culpa. As instituições de inovação, as universidades, a Embrapa, os institutos estaduais, às vezes a gente tem uma concepção muito fragmentada da solução, né? Nós temos a cultivar, nós temos as publicações, a gente tem os processos, mas muitas vezes faz-se pouco esforço no sentido de integrar essas soluções, para que elas façam sentido para quem vai usar. E nisso eu vejo uma estratégia poderosa, as novas plataformas baseadas na web. Nós, na Embrapa, estamos trabalhando esse conceito chamado Web Agritech, que é, na verdade, uma plataforma informatizada para a qual nós faremos convergir múltiplas tecnologias e informações para que o usuário, acessando essa base, ele consiga, então, num espaço só, ter informações, por exemplo, da época ideal de plantio, da cultivar mais apropriada para os seus propósitos, da indicação de calagem e adubação para cada cultura, das previsões e tendências das condições climáticas antes e depois do plantio e depois da própria safra, das doenças e das deficiências nutricionais que a cultura possivelmente vai enfrentar, do monitoramento da safra com estimativas de produtividade, do acompanhamento da safra, né, numa agenda da propriedade. Nós entendemos que com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, com o avanço dos smartphones, com os novos aplicativos, plataformas como essa vão poder ser acessadas por via remota, com grande facilidade, seja pelo extensionista, seja pelo profissional da assistência técnica privada e até mesmo, no futuro, pelos próprios agricultores, né, que vão se informando, que vão se preparando, que vão entendendo e compreendendo como usar essas tecnologias e, de repente, começam a navegar nesse mundo da tecnologia com grande desenvoltura. A Embrapa está fazendo um grande investimento no sentido de viabilizar essas plataformas. Senador, em função do crédito do Código Florestal, nós estamos já concebendo a plataforma Web Ambitech, para a qual nós faremos convergir todas as tecnologias desenvolvidas, não só pela Embrapa, mas também pelas nossas instituições parceiras, né, que vão ser muito úteis na recuperação ambiental, na recuperação das áreas de proteção permanente, na recuperação das reservas legais. Então, tentando levar a tecnologia, conhecimento e informação de uma maneira mais ordenada, menos fragmentada, menos verticalizada. Nós entendemos que esse é um grande desafio de todo o sistema de assistência técnica e extensão rural para o futuro, e a gente realmente espera que a nova ATER, né, a ATER que está sendo modelada agora, ela abrace o desafio também do organizar e fazer fluir a informação de uma maneira cada vez mais planejada e de uma maneira cada vez mais eficiente. Eu gostaria de terminar, senador, agradecendo, parabenizando novamente pela comissão por ter trazido essa discussão tão importante aqui e, obviamente, pelo apoio da Casa e da própria comissão, né, a pesquisa, a inovação, a nossa organização, a Embrapa, né, nós temos uma relação extremamente positiva e construtiva com a Casa, com a comissão. É a minha primeira oportunidade de estar aqui me manifestando como presidente da Embrapa, então eu gostaria de colocar a nossa instituição à disposição, né? A Embrapa é uma provedora importante de informação que que é um componente muito crítico na construção e na melhoria de políticas públicas para o agro no Brasil, e o nosso espírito é sempre o de contribuir e de colaborar, né?
mais uma vez cumprimentando o senador Suplicy, meus caros colegas aqui da mesa. O senador Suplicy mencionou a questão do café. Obviamente, senador, nós estamos à disposição para prover quaisquer informações adicionais que forem necessárias. Muito obrigado.